abençoada e abençoada. Estamos aqui para mais um vídeo no canal falando sobre Deus. Vamos estar conversando um pouquinho, debatendo um pouco sobre sermos a luz do mundo, sermos a luz de Jesus aqui nessa terra, para mostrarmos todo o amor e toda a misericórdia que Ele tem. Vamos para o vídeo? Bom, no vídeo de hoje gostaria de estar falando um pouco sobre a questão de sermos a luz desse mundo, sermos a diferença nele, porque apesar de não sermos daqui, a gente vive nesse mundo, vive no meio das trevas, no meio dessa escuridão. Então temos que demonstrar a luz, temos que ser a luz desse mundo aqui, a luz que Jesus nos deixou, né? Gostaria de estar lendo com vocês Mateus 5, a partir do versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Aqui a gente vê um pouco também do que os mandamentos que deixaram para nós, aqui Jesus falando aqui para os discípulos, que teremos que ser a luz desse mundo. Por que temos que ser a luz desse mundo? Porque, como comentei no começo do vídeo, nós vivemos num mundo que não é nosso, não pertence a nós. Mas estamos aqui e temos que ser essa luz do mundo, porque temos que mostrar o quanto Jesus é importante, o quanto aquele sacrifício na cruz teve uma mudança gigantesca na nossa vida. Às vezes a gente acaba aceitando Jesus no nosso coração, acaba até se batizando, passando pelas águas, mas na nossa vida não há uma mudança gigantesca. A gente não mostra isso conforme nossos hábitos, nossa maneira de falar, nossa maneira de agir. Aqui a gente acha que tudo que a gente faz aqui nessa vida, tudo que a gente faz aqui, carregando o nome de Cristo, reflete no próprio nome dele. Porque às vezes a gente acha que para uma pessoa conhecer, para uma pessoa saber sobre Deus, saber sobre Jesus, a gente só precisa falar. Mas a gente vê que por meio das nossas atitudes, a gente pode mostrar o amor de Jesus para aquela pessoa. Ela pode vir a conhecer Jesus através de nós, através de nossas atitudes, do que a gente faz aqui nessa terra, do nosso falar, do nosso agir. A gente tem que demonstrar isso, porque é uma mudança. Na Bíblia fala que é uma nova vida, é um novo nascimento, porque agora a gente morreu para o mundo, mas vive para Cristo, vive para Deus. Vivemos para levar a palavra dele a toda criatura, vivemos para levar o amor dele, e não há uma maneira da gente fazer isso se a gente se misturar, se a gente não ter um valor diferente desse mundo. Como que a gente pode falar que a gente teve essa mudança, que nós carregamos o nome de Cristo, mas se a gente se mistura, se a gente tem um comportamento totalmente igual àquela pessoa que não conhece a Cristo? Da mesma maneira que a gente pode mostrar a Cristo de acordo com nossas atitudes, a gente pode também afastar aquela pessoa de Cristo, dela vir a conhecer de Cristo conforme as nossas atitudes. Porque uma pessoa vai falar se a gente mantiver os costumes do mundo, se a gente não controlar nosso linguajar, se a gente não controlar nossas atitudes aqui nessa terra, a gente acaba se misturando e a pessoa vai achar, poxa, mas se ele é cristão, eu também sou, então, porque não tem uma diferença, não tem uma mudança de vida, a gente mantém a mesma coisa, a nossa velha natureza. A gente não demonstra o quanto a gente nasceu de novo, o quanto tudo que a gente fez, todo o nosso pecado foi limpo por Jesus naquela cruz. Tudo que a gente fez, Jesus consumiu, Jesus pegou para Ele, para nos salvar. E a gente tem que demonstrar isso. Foi aqui a mesma coisa que Ele deixou. Nós não podemos ser essa luz, só que ao mesmo tempo não ser. A gente tem que iluminar, tem que ser essa diferença. Por mais que seja uma pequena luz no meio de tantas trevas, a gente ainda vai estar fazendo a diferença. Através das nossas atitudes, aquela pessoa, aquele desconhecido pode estar conhecendo Jesus, pode estar vendo tudo que Jesus fez na nossa vida, tudo que Jesus faz. Isso é de grande importância, porque
a gente tem que dar esse testemunho, a gente tem que ser um testemunho vivo aqui de Cristo, vivo de toda a luz que Ele tem, toda aquela diferença para mostrarmos isso, porque não adianta, não podemos estar com um pé no mundo e um pé na igreja. Não há esse meio termo. Quando a gente aceita Cristo, quando a gente se dedica, a gente começa a se aprofundar na palavra, a gente vê que não tem como as duas coisas se conversarem. Então temos que ser a diferença, as pessoas têm que enxergar a Jesus em nós. É uma tarefa difícil, mas a gente tem que se responsabilizar por isso. Tantos hinos, tantas pregações, tantos versículos falam isso, principalmente por sermos soldados de Cristo também. Vários hinos mostram isso. A gente carrega a bandeira de Cristo, a gente carrega toda essa luz, tudo que Ele veio fazer, Ele veio para se sacrificar por nossos pecados. Como que a pessoa que não conhece, não tem nunca ouviu sobre isso, vai querer escutar de uma pessoa que não tem uma vida iluminada, que vive no mundo, vive fazendo tudo que o mundo faz, vive nos costumes do mundo, mas não demonstra isso. Como que a gente tem que mostrar isso, porque é um amor tão grande que Jesus demonstrou por nós, que Deus mostrou por nós, porque não dá pra gente ter isso, sabe? A gente aceitar, a gente querer cumprir tudo que a Bíblia deixou para nós, mas querer cumprir em partes, digamos assim. Metade disso eu vou cumprir, porém metade daquilo eu não vou cumprir. A gente tem que ser essa diferença no mundo, as pessoas têm que olhar para a gente e olhar a diferença. Ver que temos essa responsabilidade, todo esse amor, todo esse carinho que Cristo mostrou por nós, para mostrarmos ao mundo, porque aqui mesmo fala, né, como diz que não se pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como é que você vai esconder uma cidade no meio de uma escuridão se a cidade está toda iluminada? Não tem como. Como que a gente vai acender a candeia e colocar debaixo do alqueire? Não tem como a gente fazer isso. A nossa luz tem que iluminar onde quer que fomos. Por mais que a pessoa não conheça a gente, por mais que ela não conheça as nossas atitudes. Ali em Daniel, onde Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram testados ali, né? Quando eles tiveram que mostrar que, apesar de eles estarem num lugar totalmente desconhecido, porque eles foram tirados da terra deles, foram para uma outra terra totalmente desconhecida, onde ninguém conhecia eles, e eles não poderiam pensar, poxa, então já que ninguém me conhece, eu posso mostrar minha verdadeira natureza. Não, eles mantiveram, por mais que aquilo custasse a vida deles. O que isso custa na minha vida, custa na sua vida? Custa rejeitar um convite para sair? Será que isso é muito peso? Porque ali, a rejeição deles, eles jogaram os três no fogo. Então, a gente vê o quão lindo foi, porque Jesus ali, o anjo não permitiu que nada acontecesse. Eles saíram como se nada tivesse acontecido, como se eles não tivessem entrado ali no meio daquele fogo, naquela fornalha. Então a gente vê que parece que temos medo de sermos diferente. Temos medo das pessoas olharem para a gente e falar, aquele lá é religioso, ou aquele lá é muito certinho, mas eu sei que essas vezes pode dar um ar de solidão, porque, como eu falei, a gente vive nesse mundo, mas temos que não fazer as práticas que esse mundo faz. Pode até causar um pouco de solidão, mas a gente sabe que Deus está conosco, que a gente está agradando a Deus, a gente está mostrando diferença. A gente não está mostrando diferença sem falar, sem postar um versículo, porque às vezes a gente pode ter esse costume, pode colocar um versículo no Instagram, alguma coisa assim, mas a nossa vida não condiz com isso. A nossa vida é totalmente diferente, porque a gente posta uma coisa, mas fora disso a gente mantém os costumes, mantém e fica fazendo tudo aquilo que o mundo oferece, tudo que o mundo faz. Mas temos que ser essa luz, porque aqui também diz, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Se o sal não dar o sabor na comida, qual é a serventia dele? Temos que estar aqui para levar essa luz, levar todo esse amor que Cristo demonstrou por nós. Isso é um privilégio, é uma grande alegria a gente ter essa responsabilidade e fazer isso com que a palavra seja pregada, independente se a gente conseguir ter o dom de falar ou ter o dom de pregar, mas basta a gente ser a diferença nesse mundo cheio de problemas, esse mundo
cheia de escuridão, mas a gente ser o ponto de luz refletindo a luz de Jesus que teve nesse mundo, que as pessoas possam estar olhando para nós, enxergando essa diferença, enxergando que estamos levando a bandeira de Cristo e que queremos propagar essa mensagem cada vez mais, através das nossas pregações ou através das nossas atitudes. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, que essa palavra possa estar fazendo guarida no coração de vocês, que cada vez mais possamos estar procurando servir mais a Deus, crescer em espírito, para que possamos demonstrar todo o amor de Jesus. Fique com Deus. Um grande abraço.